Senhoras e senhores, bom dia. Bem-vindos à Universidade de Fortaleza, da Fundação Edson Queiroz, para a palestra do curador da 34ª Bienal de São Paulo, Faz Escuro, Mas Eu Canto, o curador Jacopo Crivelli Visconti. Vocês já sabem, mas eu lembro que hoje, a partir das 19 horas, no Espaço Cultural Unifor, serão inauguradas a já citada Bienal de São Paulo e a exposição Jardim dos Anjos, Francisco de Almeida. E todos vocês estão convidados. Agradeço a vocês por terem vindo aqui ao auditório da biblioteca e gostaria de registrar aqui a presença do vice-reitor de extensão, professor Randall Pompeu, da minha companheira Adriana Helena, está ali, dos meus colegas de extensão, professor Ralcinei, professor Marcos Maurício, professora Lina, e muito feliz por ter todos vocês aqui. Agradeço também a presença de diversos artistas, curadores, professores. Gostaria de registrar a presença também da curadora Tereza de Arruda, que é a curadora do Francisco de Almeida, também uma das exposições que nós inauguraremos hoje. Está ali com o Leonardo Leal, um parceiro importante nosso na realização desta exposição. Registro também a presença dos nossos queridos mediadores do Espaço Cultural, que estão aqui e logo farão visitas mediadas para vocês. Gostaria de registrar a presença da equipe da Bienal de São Paulo aqui presente, a Irina Cipel, Caroline Carrion, Joaquim Milan, a Regiane Ixi, Simone Lira, Dorinha Santos, uma equipe maravilhosa de se trabalhar, acho que fizemos um bom trabalho, agradeço a vocês o trabalho em colaboração. E, claro, registro aqui a presença dos professores, alunos, funcionários da Unifor aqui presentes e demais convidados. Muito obrigado mesmo. Pois, muito bem, desculpa, eu não me apresentei, acho que nem todo mundo me conhece, eu sou o Tiago, coordeno a divisão de Arte e Cultura da Unifor, tá? Então, muito prazer estar aqui. Muito bem, então agora eu apresento o nosso palestrante convidado. Jacopo Crivelli Visconti nasceu em Nápoles, na Itália, curador e crítico de arte radicado em São Paulo, doutor em arquitetura pela Universidade de São Paulo, foi membro da equipe da Fundação Bienal de São Paulo entre 2001 e 2009, quando foi curador da participação oficial brasileira na Bienal de Veneza, em 2007. Foi curador de muitas exposições. Entre seus trabalhos mais recentes estão o Pavilhão da República de Chipre, na Bienal de Veneza, em 2019, e exposições no MAC-USP, em 2018, no Museu de Arte Contemporânea de San Diego, nos Estados Unidos, em 2017, no CCBB São Paulo, em 2016, na Pinacoteca de São Paulo, em 2015, na Bienal de Cuenca, no Equador, em 2014, é autor do livro Novas Derivas, lançado em 2016, e Jacopo colabora regularmente com publicações de arte contemporânea, arquitetura e design, além de escrever para catálogos de exposições e monografias de artistas. Então, tenho a honra de chamar ao palco o curador Jacopo Crivelli Visconti. Bom dia a todas e a todos. Muito obrigado pela presença aqui hoje e principalmente pela presença, espero, depois na exposição. Então, a ideia é agora fazer uma introdução ao que foi o projeto da Bienal, da 34ª Bienal, e depois irmos até o espaço, certo? Dar uma olhada na exposição. Então, eu vou fazer uma introdução ao projeto e depois gostaria, na verdade, de ouvir perguntas, questões, colocações de vocês, mas a gente pode também continuar essa conversa no espaço, que eu acho que vai ser até mais instigante, talvez. Então, eu só vou pôr aqui a apresentação. Faz Escuro, Mas Eu Canto é o título da exposição, depois eu vou falar um pouco mais em detalhe desse título, e eu fui o curador-geral dessa exposição, junto com os nomes que vocês veem aí. O Paulo Miada, que talvez alguns de vocês conheçam, não sei, será que o Paulo já fez alguma coisa aqui? O Paulo fez exposições pelo Brasil afora também, então talvez
pudesse ter passado por aqui. Ele é curador do Instituto Tomi Otaki, em São Paulo. E junto com a gente estiveram a Carla Zaccagnini, que é uma artista e curadora argentina-brasileira, a Ruth Esteves, que é uma curadora espanhola, o Francesco Stocchi, que é italiano, e a Elvira Gianganiosi foi convidada para cuidar junto com a gente das publicações. E eu sempre começo falando da Bienal, colocando a equipe toda, além de porque é devido, obviamente, também porque foi muito um processo em diálogo com todos eles. Eu coloquei aqui os cargos de cada um de nós, mas, na verdade, foi um processo muito horizontal e a exposição foi se construindo muito através dos diálogos que a gente teve. E, obviamente, foram diálogos que acabaram sendo mais espaçados ainda no tempo do que a gente imaginava, porque a exposição deveria inaugurar em 2020, mas acabou inaugurando em 2021 por causa da pandemia. Ou melhor, a exposição principal. Agora vou descrever um pouco como ela estava pensada e como acabou sendo realizada de fato. Aqui tem uma imagem do Parque Ibirapuera e da cidade de São Paulo. Não sei quantos de vocês foram a São Paulo, quantos de vocês viram a Bienal? Alguém já foi? Você? Alguns já foram. Mas como contexto, digamos, é importante dizer que a Bienal acontece... Vocês estão vendo, né? Essa é uma foto ainda dos anos 50, então ainda em construção, o Parque Ibirapuera, e ele é rodeado pela cidade de todos os lados. E dentro do espaço do parque está o prédio da Bienal, que é esse daqui, e outros equipamentos culturais. Tem o Museu Afro, tem a Oca, que também recebe exposições, aqui embaixo tem o Museu de Arte Moderna, aqui na frente tem o Museu de Arte Contemporânea. Então, é um entorno que, por um lado, dialoga muito claramente com a cidade, todo ao redor dela, e, por outro, cria uma série de sinergias com outros espaços culturais. E isso era muito importante com a gente, porque desde o começo, o maior desafio que a gente achou que uma Bienal, em geral, mas especificamente a Bienal de São Paulo, tem que enfrentar, é o desafio de falar com um público que é muito específico. É muito específico porque é um público muito grande. Para vocês terem uma ideia, essa Bienal, a 34ª, recebeu algo mais de 400 mil, né, Irina? Acho 450 mil pessoas, algo assim, e nem foi a mais visitada. Já teve edições que tiveram até 700 mil, 800 mil visitantes. Então, é um público muito grande. Mas, além disso, o que é a maior característica, eu acho, mais específica da Bienal, é que é um público muito diverso. Vem todo tipo de pessoas. Então, nesse sentido, a ideia de estar realmente dialogando com a cidade inteira era um desafio que a gente tinha desde o começo. E eu digo que é um desafio porque a maioria das exposições de arte contemporânea, ou de exposições de qualquer tipo, elas dialogam de uma maneira ou outra com públicos mais ou menos definidos. A Bienal de São Paulo é, talvez no panorama brasileiro, o único evento de arte contemporânea, especificamente, que é considerado pelo público da cidade, eu diria do país como um todo, como um evento cultural. Então, as pessoas visitam a Bienal de São Paulo porque ela está na mídia, porque as pessoas falam dela. Então, é um público que transcende em muito o público que normalmente visita exposições de arte. E aí, a gente, como curadores, tem um desafio gigante, que é conseguir fazer uma exposição que faça sentido para um público especializado, que está antenado em questões curatoriais, questões de arte contemporânea, mas que também possa ser compreensível, instigante e interessante para um público geral, que simplesmente visita a Bienal porque quer saber alguma coisa de arte, quer entrar em contato com outras visões de mundo, que eu acho que é um papel muito importante que a Bienal sempre teve. E aí a gente foi pensando a exposição em diálogo com a cidade. Então, a gente não partiu de um tema, partiu de uma metodologia, que era uma metodologia que buscava criar essas relações com públicos tão diversos como eu estou falando, e a gente pensou fazer isso de duas maneiras. O primeiro era ampliando a exposição no eixo da sua localização. Então, a gente criou uma série de parcerias com mais de 20 instituições na cidade. Aqui vocês veem, tem algumas que estão até para fora desse mapa, de tão grande que a cidade é, de tão espaçada que essa rede era, mas vocês veem algumas das instituições com que a gente colaborou. E a ideia era que, ao mesmo tempo da Bienal, então, num primeiro momento em setembro de 2020,
pudessem acontecer, que é uma grande exposição coletiva, obviamente, pudessem acontecer em cada uma dessas instituições exposições individuais de artistas que também estavam na Bienal, para que você pudesse, por um lado, permitir ao público ver, aprofundar o conhecimento de um trabalho de um artista, que é algo que provavelmente todos vocês já passaram por isso, né? Mesmo quem não visitou a Bienal, visitou outras exposições coletivas, certamente, e muitas vezes a gente sai com o desejo de conhecer mais de um artista. A gente vê uma obra ou duas, gostaria de saber mais. De aproximadamente um pouco menos de um terço dos artistas da Bienal, havia essa possibilidade para quem quisesse, em São Paulo, se deslocar até algum outro desses instituições, museus, centros culturais e conhecer melhor. Mas também a exposição se expandiu, eu vou mostrar primeiro isso, no tempo. Então a gente pensou numa série de ações que aconteceriam no pavilhão da Bienal ao longo do ano. E a dinâmica era parecida com o que eu descrevi. Alguns dos artistas, nesse caso seriam 3 artistas, Jimena Garrido Leca, Clara Yanni e Diana Lawson, e 3 grandes performances, Adoneu Muyanga, do Leon Ferrari e do Elio Chisica, aconteceriam no pavilhão da Bienal ao longo do ano, então começando em fevereiro até setembro, na inauguração da grande exposição, antecipando um pouco algumas das questões, alguns dos temas da Bienal. E o funcionamento seria parecido com o que eu descrevi, porque a Jimena Garrido Leca, a Clara Yanni e a Diana Lawson teriam, em momentos diferentes do ano, exposições individuais. E aí as mesmas obras que estariam nessas individuais voltariam na exposição. Então o desafio qual era? Era convidar o público, e aí eu falo de novo de um público muito específico, o público que tem um interesse pela arte contemporânea, que acompanha uma proposta curatorial complexa, sofisticada como essa, oferecer a possibilidade de ver essas obras primeiro no contexto de uma exposição individual e depois encontrar elas de novo no contexto da exposição coletiva, descobrir outras coisas que essas obras podem estar falando e podem dizer. E aí tem algumas referências conceituais que eu queria trazer. Obviamente teve bem mais do que isso, mas essas são talvez as principais, pelo menos no momento de construção da exposição, que a gente teve nesse sentido. Que é certamente um autor mais familiar aqui, pelo menos eu imagino, é o Eduardo Viveiros de Castro, que a partir de uma análise da cosmogonia dos povos ameríndios, e também deixando sempre claro quanto às análises dele, apesar ou além de ser fundamentadas academicamente, também são leituras filosóficas que ele faz dessas comunidades, mas também da sociedade como um todo, ele traz questões que nos pareciam muito instigantes na construção dessa exposição, e principalmente a ideia de um perspectivismo, a ideia de que, como na cosmogonia ameríndia, as coisas não têm um valor definido por si só. Elas têm um valor quando elas são vistas a partir de um determinado ponto. A partir de um determinado ponto de vista, elas podem querer dizer coisas diferentes. Então isso, de novo, Viveiros de Castro é muito claro em falar que as análises que ele faz e as reflexões que ele faz transcendem o contexto das culturas ameríndias. Isso que nos interessava, pensar como essa maneira de ver o mundo pode ser adaptada a uma exposição, principalmente uma exposição, como falei antes, que buscava poder ser lida, buscava apresentar as obras de maneiras que pudessem ser entendidas de maneiras diferentes ao longo do tempo e dependendo do contexto. E aí a gente associou um pouco o pensamento do Viveiros de Castro ao pensamento de um outro escritor, filósofo, poeta, que é o Édouard Glissant, que era um poeta e filósofo da Martinica, e que acabou sendo, talvez, até mais do que Viveiros de Castro, a nossa referência cultural principal. Tanto porque ele é menos conhecido ainda no Brasil, está se tornando cada vez mais, inclusive a gente conseguiu, não a gente Bienal, mas catalisar uma publicação de livros do Glissant, tradução de livros do Glissant ao Brasil, junto com a Bienal, que foi algo muito importante, mas também porque ele traz uma leitura que é, de certa forma, complementar ao do Eduardo de Castro, que é especificamente a que ele faz nesse livro, que é a Poética da Relação, onde, a partir de um ponto de vista muito diferente, ele fala
coisas que são, de certa forma, complementares, no sentido de que ele fala que o que importa mesmo nas relações que se estabelecem não é uma hipotética ideia de uma personalidade já cristalizada e fixa, mas como cada personalidade, cada maneira de ver o mundo está o tempo inteiro entrando em relação e sendo transformada por outras visões de mundo. Então isso não é exatamente a mesma coisa que o Viveiros de Castro, quando fala de perspectivismo, diz, mas é algo complementar a isso. Mas aí outras questões que o Glissant traz nos pareceram muito importantes. Entre elas, vou citar principalmente o conceito de opacidade que o Glissant aborda, tanto nesse livro quanto em outros vários livros, que é uma ideia, resumindo, estou assim, banalizando brutalmente tanto Viveiros de Castro quanto Glissant, tá? Espero que vocês me desculpem, principalmente no âmbito acadêmico como esse, mas é para a gente se entender. A questão da opacidade que o Glissant traz é um convite a respeitar, além do que a diversidade do outro e quanto é importante cada um de nós entrar em relação com outros, também o lado, o aspecto da personalidade de cada um e do mundo que a gente de fato não vai entender. Essa é a opacidade de que ele fala. Entender e aceitar que a gente vai entrar em contato ao longo da vida e tem que entrar em contato com personalidades e visões de mundo muito distintas, se esforçar para criar diálogos e pontes, mas também entender que é uma parte que a gente não vai entender. E aí, acho que é bastante claro, mas também é importante enfatizar quanto essas relações que a gente cria com pensadores e esse desejo de chamar exatamente essas visões de mundo para um evento tão, como eu falei antes, cultural e não apenas artístico como a Bienal, tem a ver, por um lado, com o nosso desejo de transformar esse pensamento em algo que funcionasse como uma estratégia curatorial, mas também com o desejo de mostrar quanto esse pensamento é urgente hoje em dia. Eu acho que a gente começou a pensar a exposição em 2018, final de 2018, começo de 2019, então num contexto em que o Brasil já estava tomando um rumo político, social, ecológico muito claro. E esses pensadores, mesmo que de jeito algum façam isso claramente, se colocam um pouco numa posição de resistência a um desejo ou a um processo de polarização e destruição que a gente vê acontecer. Então não é por acaso também que o Eduardo Viveiros de Castro fala muito de culturas indígenas e o Édouard Glissant fala a partir das diásporas africanas e de processos históricos como a escravidão, e a gente parte na construção da nossa Bienal a partir de reflexões que estão embasadas em acontecimentos históricos tão fortes e que ainda definem de uma maneira tão clara a maneira como o mundo está sendo construído e vai evoluindo. Então esse é um pouco o contexto onde a gente começou a construir a Bienal. E aí, em fevereiro de 2020, então, praticamente nas últimas semanas antes da pandemia chegar com muita força ao Brasil, a gente conseguiu inaugurar, de fato, a exposição com a primeira grande performance, que foi uma performance do Neo Muyanga, que ocupou o vão, esse é o vão central da Bienal. Foi um momento muito de celebração e de começar a colocar na Bienal, a gente começava a deixar assim as sementes que iriam, ao longo do ano, se desenvolver, e com a exposição da Ximena Garrido Leca. Então, a performance do Neo Muyanga é um músico da África do Sul, e ele fez, portanto, em colaboração com o coletivo Legítima Defesa, que é um coletivo de São Paulo, uma performance muito musical e onde também os temas que aparecem são próximos aos que o Glissant trata, porque ele fala essa performance especificamente também de diásporas, de rotas pelo Atlântico, de navios negreiros e também da circulação de músicas e culturas. E junto com essa performance, inauguramos a exposição da Ximena Garrido Leca. Ximena Garrido Leca é uma artista peruana que trabalha principalmente com uma reflexão sobre as culturas pré-colombinas no Peru e também nos processos de colonização e pós-colonização no Peru e na América Latina. E é
era assim o nosso desejo mostrar o trabalho dela, como eu falei antes, numa individual, para que essas questões ficassem muito claras, como para que o trabalho dela pudesse ser legível de uma maneira até mais fácil do que de fato é, de certa forma. E depois os trabalhos voltariam na exposição principal junto com outros e evidenciariam outras questões. Eu estou falando tudo isso porque, na verdade, o que aconteceu foi que em fevereiro de 2020 a gente começou a Bienal, como eu falei, com essa primeira individual e a performance do Neo Muyanga, e depois teve um hiato, né, porque todo o nosso desenho teve que ser interrompido pela pandemia, a gente modificou ele, vou falar disso, mas esse trabalho especificamente se tornou o trabalho mais emblemático, acho, da Bienal. Isso porque esse trabalho chama Insurgências Botânicas. O que tem aqui é um plantio hidropônico de uma semente de feijão específica dos Andes, que é uma semente que uma cultura pré-colombina dos Andes peruanos usava também para fazer divinação e como sistema de escrita, enfim, como uma estratégia ou uma ferramenta de comunicação, mas é uma obra viva, onde de fato as plantas vão crescendo. Então, desde o começo, para a gente era uma obra importante nessa ideia de uma exposição que também vai crescendo e também passa a significar coisas diferentes conforme o tempo vai passando e conforme a gente entende que a exposição vai se construindo e que a exposição não quer de jeito nenhum ser algo fechado num cubo branco e não em diálogo com tudo o que acontece ao redor. E aí, obviamente, quando a gente parou esse processo, e essas plantas ficaram meses, anos até nesse lugar, e tudo ao redor delas mudou de uma maneira muito mais dramática e muito mais imprevisível do que a gente imaginava, essa obra se tornou de fato entre as obras, ou talvez a obra mais emblemática da Bienal, porque essa ideia de um tempo muito expandido, de um tempo que passa, e de questões que transcendem, ou que estão totalmente alheias, aparentemente, ao pensamento curatorial, mas que, na verdade, são o cerne desse pensamento, se tornam absolutamente presentes nesse trabalho. E esse trabalho ficou aqui praticamente 2 anos, porque eu estou falando agora de fevereiro de 2020, essas plantas, a obra, ficaram todo 2020 e todo 2021 até dezembro de 2021, quando a Bienal principal de fato acabou. Então, aquela ideia que a gente tinha de construir uma exposição que pudesse ser não uma reflexão sobre um tema específico, sobre uma questão específica, que é um pouco a maneira como, vocês sabem, muitas vezes as exposições coletivas e as bienais são pensadas, mas que pudesse ser muito mais um convite a ler quanto tudo que está ao redor de uma exposição, tudo que está ao redor de uma obra específica, são fundamentais para entender aquilo de uma maneira que não abre mão dessas relações, mas que coloca essas relações como cerne, se tornou ainda mais forte com tudo o que aconteceu. Então, aqui a gente tem uma imagem do que de fato aconteceu algumas semanas depois da inauguração da Bienal. Por um lado, a pandemia se tornou muito mais presente no dia a dia de cada um de nós. Teve o lockdown, né? A gente chama de lockdown, mas comparado com outros lugares não chegou a ser um lockdown tão radical, mas mesmo assim os espaços públicos fecharam, tudo foi retraído, a própria Bienal parou. E esse é um dia em que o céu de São Paulo, essa foto é tirada mais ou menos às 3 da tarde, ficou totalmente escuro, não sei se vocês lembram, não sei se se falou aqui disso, pelas cinzas que vinham das queimadas na Amazonas. Então, assuntos que, como falei para a gente, já estavam na ordem do dia, se tornaram ainda mais fortes, inclusive para uma Bienal que chamava já nesse momento Faz Escuro, Mas Eu Canto. A ideia que está no verso é uma ideia, é um verso do Tiago de Mello, um verso dos anos 60, 65, foi a primeira publicação dele, e é um verso que fala, ou que foi lido de maneiras muito diferentes ao longo dessas últimas décadas. E é por isso também que ele nos interessava, mas principalmente nos interessava porque é um verso que é dividido muito nitidamente em 2 momentos, né? O primeiro momento é o reconhecimento de que faz escuro, de que o momento que a gente está vivendo é um momento de dificuldade e que há uma noite, talvez, a ser atravessada. Mas também, a segunda parte do verso é uma defesa da necessidade de se cantar, mesmo dentro dessa escuridão. E aí,
já em 2019, quando a gente começou a pensar a exposição, a gente via muitos focos de escuridão se adensando, e em 2020 isso se tornou ainda muito mais forte, muito mais angustiante, eu acho, para todos nós. E aí, essa foi uma das razões pelas quais a gente seguiu adiante com esse projeto, mesmo com tudo o que estava acontecendo. Uma das razões principais para a gente querer fazer isso foi que, como eu falei antes, como a gente não tinha um tema específico, mas tinha uma metodologia, e o foco, o objetivo dessa metodologia era mostrar como tudo o que acontece ao redor de uma exposição é essencial para entender ela, para fazer leituras específicas daquelas obras, daquele pensamento, nos pareceu que o que estava acontecendo só reforçava esse processo, essa estratégia curatorial, digamos assim. Mas, além disso, a gente se beneficiou, eu acho, do fato da gente não ter, de fato, um tema, de ter um desejo de mostrar quanto as obras podem querer coisas diferentes. Digo isso porque foi tão forte, tão impactante esse período da pandemia, eu acho que eu estou falando em primeira pessoa, mas todo mundo sabe aqui do que eu estou falando, que se a gente tivesse escolhido um tema específico, provavelmente a gente não teria se sentido à vontade em fazer a mesma exposição depois de tudo isso. Como a gente não tinha um tema, tinha um conjunto de questões que se entrelaçavam e que buscavam fazer sentir quanto uma Bienal é permeável totalmente ao que acontece ao redor, no fundo, a gente sentiu que fazia sentido seguir adiante. Isso pode parecer algo banal, assim, de se dizer, obviamente a gente teria seguido, mas não sei, eu acho que se a gente tivesse tido um projeto diferente, talvez a gente não tivesse sentido o mesmo desejo, a mesma necessidade de seguir. E aí, por essas questões, digamos, a gente resolveu ir adiante com o mesmo projeto, mas, obviamente, aquela ideia de uma coreografia com 3 exposições individuais, 3 coletivas e a série de relações institucionais teve que ser modificado. E aí, em novembro de 2020, já um pulo bastante grande na frente, num momento em que, pelo menos em São Paulo, né, essa dinâmica foi um pouco diferente em vários lugares do Brasil, mas em São Paulo foi um momento em que as instituições voltaram a abrir, antes de fechar de novo, na verdade, mas teve uma retomada. A gente conseguiu fazer uma exposição na Bienal, no prédio da Bienal, que chamou Vento, e foi um dos momentos, eu acho, mais fortes desse processo como um todo. Foi muito forte porque foi um momento de retomada, de poder voltar a visitar uma exposição, mas também foi muito forte porque foi uma exposição que ocupou os 30 mil metros quadrados do prédio da Bienal, mas com muito poucas obras. Eram 21 artistas e 21 obras ou conjunto de obras, que na escala da Bienal, que vocês conhecem, é muito pouco, é algo que não daria para organizar em condições normais. Então, era uma exposição que falava muito claramente do momento que a gente estava vivendo, apesar de não falar daquilo. Falava claramente disso pelos próprios espaços que havia entre uma obra e outra. Era o normal, assim, era você andar 200 metros, 150 metros entre uma obra e outra. Mas o espaço é um espaço muito aberto, até quem viu as bienais talvez não tenha uma percepção tão clara disso, porque normalmente nas bienais tem muitas paredes que recortam o espaço, mas quando ele é totalmente vazio, é um espaço gigante, de 250 metros de comprimento por 50 de largura, e apesar de serem muito espaçadas, as obras dialogavam muito claramente uma com a outra. Mas essa distância que havia entre os trabalhos era algo muito importante, porque naquele momento a ideia de distância, de distanciamento, de afastamento, eram questões que estavam no dia a dia de todos nós. E aí a exposição chamou Vento, além de que pelo desejo de apontar para uma brisa que pudesse passar no próprio pavilhão e limpar ele, também porque o título dessa obra, que é uma obra da Joan Jonas, uma artista norte-americana, que é um vídeo feito, é o registro de uma performance que ela fez em 1968, onde há uns dançarinos que tentam fazer a coreografia que ela desenhou, lutando contra um vento muito, muito, muito forte. E é um lugar muito árido, assim, é uma paisagem muito
com muito pouca árvores, aliás, praticamente nenhuma árvore, e com muitos poucos elementos. Além do mais, é um preto e branco um pouco granulado, então a imagem não é tão nítida. E, basicamente, se não tivesse os dançarinos ali, o vento não seria visível. Então, essa foi um pouco a ideia que a gente tentou repetir na exposição. A gente colocou algumas obras, muito poucas obras pelo espaço, e essas obras, de certa forma, faziam você sentir a grandeza daquele espaço e a distância que havia. Assim como os dançarinos eram quem te fazia sentir o vento. E o vento, obviamente, era o elemento central do trabalho, tanto que ele chama vento. Mas se os dançarinos não estivessem ali, o vento seria invisível nesse vídeo. E aqui é um pouco a mesma coisa. Se essas poucas obras, muitas delas audiovisual, então com som que reverberava pelo espaço, não estivessem aí, seria impossível ou mais difícil sentir essas questões que naquele momento eram tão importantes. Um distanciamento, o respiro, etc. Aí a gente chega aqui com algumas imagens da exposição que aconteceu daí quase um ano depois da Vento. Então, em setembro de 2021, a gente conseguiu finalmente inaugurar a Bienal. Aí eu trouxe algumas imagens, acho que só tenho essas duas, do pavilhão do jeito que ele ficou. Então, aqui vocês veem ele praticamente vazio. E aqui a gente teve uma grande contribuição, que é do um escritório de arquitetura de São Paulo, Andrade Moretim, que propôs uma solução quase urbanística pelo espaço da Bienal, pela própria escala do espaço. Então, havia essas membranas que vocês veem ou de policarbonato, como essa, ou de juta como essa, ou algumas, aqui não tem, mas algumas de madeira mesmo, que delimitavam os espaços climatizados, basicamente. E aí esses espaços criavam lugares, essas peles, como a gente chamava, criavam lugares mais íntimos, onde de fato acontecia a exposição. E aí eu vou chegar na última parte da apresentação, que é explicar um pouco como funcionou a exposição do ponto de vista realmente de sentir essas questões todas que eu estou descrevendo até agora de uma maneira muito geral. A gente, como falei, trabalhou muito em equipe, era uma equipe de 5 curadores, e o desejo que a gente tinha quando a gente começou a definir a exposição foi, na verdade não o desejo, o desafio que eu fiz para os outros curadores foi de trazermos, cada um de nós, obras e artistas que a gente achasse que eram importantes de serem vistos no Brasil naquele momento. Naquele momento ainda 19, mas foi um processo, como eu falei, muito longo. E aí, pouco a pouco, cada um de nós foi trazendo sugestões, discutindo. Foram, ao longo de 2019, vários encontros muito intensos na construção dessa exposição. E, pouco a pouco, de uma obra, assim, junto com uma obra, foi se aglutinando outra e outras questões. De repente, a primeira que tinha sido sugerida caiu, mas ficaram outras. E foram se criando questões, assuntos, que são os assuntos ou os temas que, de fato, você encontrava na exposição, mas que não eram nenhum deles o tema da Bienal, como eu falei antes. E aí, quando a gente conseguiu definir alguns núcleos na exposição, ao todo eram 13, 14 núcleos diferentes que você encontrava ao longo da exposição, a gente começou a sentir que falar dessas questões como se faz normalmente, com um texto de parede que meio que impõe uma leitura ou sugere uma leitura de uma maneira muito enfática, uma leitura daquelas obras, não era o jeito que a gente queria que as coisas fossem apresentadas. Exatamente porque foi um processo tão dialógico, tão aberto, tão dinâmico, que a gente não queria depois engessar tudo numa proposição ou num texto curatorial que quisesse explicar as obras como se aquela leitura das obras fosse a única possível. E aí a gente chegou na estratégia curatorial do que a gente chamou de enunciados. Os enunciados são uns elementos muito distintos entre si, a gente vai ver alguns aqui, depois podemos ver na exposição, que vêm de fora do mundo da arte, mas trazem questões e podem ajudar a fazer leituras específicas das obras ao redor. Então, um desses enunciados são todos os retratos, ou a grande maioria dos retratos, do Frederick Douglass. Frederick Douglass foi um grande abolicionista,
um dos grandes protagonistas da luta pela abolição da escravidão nos Estados Unidos e no século XIX. E ele também, o que talvez seja ainda mais fascinante no contexto de uma exposição de arte, chegou a ser o homem mais retratado nos Estados Unidos no século XIX, porque ele tinha plena consciência da importância da circulação dessa imagem. Então a gente trouxe, aqui vocês veem, mais ou menos 120 retratos dele, de um total de 150 que foram feitos ao longo da vida dele. Então, aqui, à esquerda, em cima, é um feito quando ele tinha pouco mais de 20 anos, e aqui o último já no leito de morte dele. Então, a gente vê toda a trajetória desse homem tão especial, tão incrível, desse ativista tão determinante para essa luta nos Estados Unidos e no mundo. E na frente desses retratos, quase sob o olhar deles, havia um conjunto gigantesco de trabalhos, esse é o conjunto maior, de fato, da Bienal, que falavam não apenas de lutas para os direitos humanos e para os direitos raciais, mas também, de uma maneira mais ampla, de circulação de imagens, circulação de ideias. Então, exatamente na frente do Frederick Douglass estava essa instalação do Arjan, que é Arjan Martins, um artista do Rio, principalmente conhecido como pintor, mas que aqui quis fazer uma instalação que é uma corda que faz uma alusão ao Triângulo do Atlântico, de novo, as rotas dos navios negreiros. E ao redor disso tudo havia obras que falavam de maneiras muito diferentes de questões que, se você não tivesse esse conjunto de retratos do Frederick Douglass, talvez pudessem ser interpretados de maneiras muito rizomáticas, mas esses retratos sugeriam, de novo, para aquela parcela do público que queria prestar atenção nisso, uma possível leitura específica daquilo. Para quem não quisesse, as coisas estavam colocadas de maneira mais livre e podiam ser entendidas também de maneiras mais livres. Outro enunciado que a gente trouxe, que era, na verdade, o primeiro enunciado que você via na exposição, são esses 3 objetos do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Então, tem um meteorito, que não é o maior meteorito, é o segundo maior meteorito do Brasil. E o meteorito é um objeto que veio do espaço, como vocês sabem, mas principalmente nos interessava aqui porque na entrada na atmosfera passou por temperaturas muito maiores ao que de fato teve que enfrentar no incêndio do Museu Nacional, que, como vocês sabem, foi em 2018. Então é um objeto que passou por aquele fogo, por aquele trauma do incêndio, quase sem nenhuma consequência. E já aqui havia 2 outros objetos muito menores, um que é um citrino, que na verdade é uma variedade de quartzo, que antes do incêndio era uma ametista, era outra variedade de quartzo, porque o quartzo, quando é submetido a altas temperaturas por muito tempo, ele se transforma mesmo. É uma transformação conhecida, não é um fenômeno tão raro, apesar de não ser, obviamente, tão frequente que isso aconteça. Mas o que nos interessava é pensar de que ele se transformou totalmente. Ele sobreviveu, passou pelo incêndio através de uma transformação. Ele se tornou outra coisa. E o último objeto aqui é uma boneca Rishoko, da etnia Carajá, do Amazonas, e a boneca original, que era parte da coleção etnográfica do museu, se perdeu completamente, foi totalmente reduzida a pó pelo incêndio. Mas aí a Kaimote Kamayurá, que é uma artista Carajá, quis fazer outra boneca e doar para o museu. Então, o significado disso, digamos, é que o objeto em si, nesse caso, tem uma importância relativa. O que importa é o que o objeto carrega de significado, de valores culturais, sociais, até históricos. Então, temos 3 objetos que passaram de maneiras totalmente diferentes pelo fogo do Museu Nacional, por um incêndio tão dramático também do ponto de vista da cultura brasileira como um todo. E aí, ao redor desses 3 objetos, havia obras que, ou de maneira mais visual, como essa grande instalação da Carmela Gross, colocada em relação com os meteoritos, ou de maneiras mais diretas, lidavam com a ideia de trauma, de superação de trauma, de enfrentar ameaças e violências constantes. Então, de novo, o enunciado tinha a função
de sugerir possíveis leituras dos trabalhos que estão ao redor. E isso, eu vou acabar por aqui, porque isso é o que a gente pode ver daqui a pouco, quando a gente for subir, na exposição que a gente tem aqui. Porque, finalizando também, de um ponto de vista cronológico, o percurso da Bienal, desta Bienal e das Bienais de São Paulo em geral, sempre se conclui longe do espaço da Bienal nessas exposições itinerantes. Nesse ano, a gente conseguiu fazer 12 exposições que estão viajando pelo Brasil, essa é uma delas. E aí, cada vez que um curador de Bienal pensa uma exposição itinerante, obviamente tem maneiras diferentes de fazer isso. Nesse caso, o que eu optei por fazer, era sempre viajar obras junto com um desses enunciados para mostrar como que a exposição estava organizada ou funcionava em São Paulo, para que vocês possam entender. Então, aqui tem é até uma das exposições maiores que a gente tem conseguido fazer, então tem mais de um enunciado, e são maneiras de, por um lado, colocar as obras em relação com questões instigantes que esses enunciados trazem, por outro também de vocês entenderem um pouco como que a exposição em São Paulo era organizada. Obviamente a escala é diferente, mas eu acho que pelo menos a estratégia curatorial fica clara nessas itinerâncias, e a gente pode depois falar mais especificamente dos enunciados daqui. Então, eu acho que era isso que eu tinha para mostrar. E aí agora, se tiver perguntas ou questões, eu falei sem parar, não sei nem por quanto tempo, mas estou mais do que à disposição. Obrigado. Obrigado, Jacopo. Então, quem quiser fazer alguma questão, eu posso levar o microfone até você. Quem gostaria de falar? Alguém? Perguntinha curta e simples. A curiosidade de saber qual o recorte que vocês estão trazendo aqui para cá, para essa itinerância, e se essa itinerância continua no Brasil. Então, aqui tem dois núcleos, digamos, que são, na verdade, 3 enunciados, mas 2 a gente juntou aqui, porque os 2, na verdade, apontam para questões parecidas nas obras. Então, um é um enunciado dos Cantos Machacalis, Tikmun, que é um dos enunciados que, de fato, estava na Vento, naquela exposição de novembro do ano passado, e que é uma maneira de introduzir questões relacionadas à arte indígena contemporânea, que foi também um dos elementos fortes dessa Bienal, mas também é uma maneira, de novo, quase seguindo a lição do Viveiros de Castro, de falar da sociedade contemporânea a partir de tradições ou de culturas indígenas brasileiras. E o outro enunciado, que são 2, é um trecho muito curto do Hiroshima Mon Amour, que é um filme do Alain Resnais, e 2 imagens de uma estátua, de uma escultura asteca da Cidade do México. Porque esses 2 trabalhos, depois quando a gente for lá eu vou explicar um pouco mais, apontam para algo parecido com aquela opacidade que o Glissant descreve, que é algo que a gente sugere que está sempre numa obra de arte. Uma obra de arte a gente pode descrever, pode falar dela, pode explicar muitas vezes, mas sempre tem algo que a gente não consegue resumir em palavras. Sempre tem algo que vai além do que a gente pode descrever. E essa estátua da Coatlicue, que é essa deusa asteca, é interessante, assim, é fascinante a história por isso. Só fazendo assim uma primeira descrição do que é. É uma estátua que estava na Cidade do México antes da invasão dos espanhóis e depois foi enterrada pelos espanhóis, porque apesar deles trazerem uma visão completamente diferente do mundo, havia algo que eles temiam naquela estátua, então eles enterraram ela. E aí, quando Alexander von Humboldt foi para lá, ele quis desenhar, pediu para tirar a estátua da terra, e a lenda é que ele começou a desenhar e não conseguiu nem acabar, porque assim que ele virou as costas, eles voltaram a enterrar. E é assim,
num contexto em que, teoricamente, a cultura era totalmente outra, mas havia algo naquela estátua, há algo naquela estátua, que agora está no Museu de Antropologia do México, há algo muito forte que não pode ser explicado, não pode ser descrito, vai além. Então, as obras que estão ao redor desse enunciado são obras que apontam sempre para algo que não pode ser resumido, descrito, analisado, é algo que precisa ser sentido, que é algo, não sei, é uma maneira de se relacionar com as obras que quem tem uma familiaridade com a arte contemporânea talvez considere normal, mas eu acho que é algo que precisa sempre ser enfatizado e repetido, principalmente quando a gente fala, como em São Paulo, com públicos muito grandes. Eu vejo que muitas vezes os públicos que estão menos familiarizados com a arte contemporânea acham que tem que entender tudo. E, na verdade, o lance é exatamente que há coisas que a gente não entende. Só que fazer esse passo, explicar isso, é um dos maiores desafios que tem, né? Esses públicos, né, que a Bienal já traz da sua origem, da sua essência, né, do vínculo com a cidade de São Paulo e com o Brasil, é uma Bienal internacional. Mas eu queria entender um pouquinho sobre como é que a Bienal também conseguiu criar vínculos e conexões por conta da grande presença da arte indígena contemporânea, claro que da ancestral, e da arte indígena contemporânea, né? Durante o evento da Bienal, tivemos a perda de um grande artista indígena. E como que essa transposição na itinerância se pensou em relação à Fortaleza, em relação ao Ceará, por ser um estado predominantemente indígena, né, de cultura matricial muito forte no indígena. Claro que também temos outras culturas matriciais aqui, presenças de negros, quilombos, mas o do indígena é muito presente. Então, queria só saber se há algum interesse ou desejo da Bienal de criar conexões com essas comunidades indígenas de Fortaleza, que são muitas que nós temos aqui. Então, digamos assim, é uma pergunta que me dá a possibilidade de ampliar um pouco, né? Então, teve, ao longo do processo de construção da Bienal, alguns artistas que foram realmente muito importantes para a gente num diálogo, em mostrar-nos assim caminhos e abrir-nos perspectivas que, apesar da gente ter a maior abertura, no começo da Bienal talvez a gente não tivesse. E o Jaider Esbel, que é de quem você está falando, obviamente foi, assim, sem dúvida, um dos artistas mais importantes para a gente, até além do que a gente podia fazer. O que eu quero dizer ele era um artista e uma personalidade muito única, no sentido de que ele tinha uma produção artística maravilhosa, que a gente tem aqui, inclusive, uns exemplos muito especiais, mas era também alguém com uma consciência muito precisa de que deveria ser feito nesse momento para dar uma visibilidade para a arte indígena contemporânea. E ele vinha falando disso desde muito antes da Bienal, não vou dizer que seja por nossa causa, mas a gente teve a sorte dele querer se apropriar da Bienal. Então, isso deu uma visibilidade e permitiu que a presença indígena na Bienal, que era de fato forte, repercutisse para muito além do que a gente teria conseguido fazer. Então, assim, eu estou aqui publicamente reconhecendo que a gente foi muito ajudados e beneficiados por tudo que o Jaider fez antes, durante e, infelizmente, depois ele nos deixou e não está mais aqui. Mas eu diria que até depois, porque muita gente está continuando esse legado que ele deixou. Agora, falando de Fortaleza especificamente,
não é por acaso que tem uma presença em porcentagem na exposição muito forte de artistas indígenas, tanto o Jaider, a Dayara e o Caboclo, que são 3 artistas brasileiros, quanto o Seba Calfuqueo, enfim, e o enunciado dos cantos Ticmun. Então, as visões de mundo indígenas, de uma maneira geral, estão muito fortes aqui. Isso não é por acaso, mas elas estavam já com muita força na Bienal. Mas, de novo, se não tivesse toda essa apropriação por parte do Jaider e de outros artistas, obviamente, naquele momento, todo esse desejo de capitalizar a Bienal pelo que ela tem que realmente ser, né? De novo, como eu falei antes, eu realmente acho que a Bienal é um evento público e ela é um evento cultural, digamos, que transcende uma exposição de arte contemporânea normal. E o Jaider tinha muita clareza em relação a isso. A importância de capitalizar naquilo, naquele momento, e fazer isso reverberar para muito além do que normalmente reverbera. Então, enfim, ele era uma pessoa muito especial e muito único, realmente. Eu acho que nos deixou, mesmo para os não indígenas, ou talvez até mais, um legado e uma responsabilidade que ainda não sabemos muito bem como lidar com ela, assim, do que a gente tem que fazer. Olá, bom dia. Parabéns, assim, na expectativa muito boa de ver, né, já a exposição. E eu fiquei com uma curiosidade muito grande quando você falou daquele trabalho da artista peruana com os feijões, né, que passa 2 anos, depois que ela faz a instalação, passa 2 anos, ela entrega a obra, né, e a obra continua lá, viva, e aí eu fiquei curioso em ver depois o que assim, se tem uma imagem de quando ela entregou a obra e depois desse... Não, tem muitas imagens. O problema é que agora eu estava mostrando num computador que não é o meu. Mas a gente procura aqui. Aqui também a equipe da Bienal, também eles são bem melhores do que eu com o Google Drive da Bienal, que foi a única grande briga que eu tive com a equipe o tempo inteiro, foi que eu não sei lidar com esse Google Drive. Mas eles conseguem. Mas tem imagens. Agora, tem uma coisa que eu falei que pode dar a impressão que não seja exatamente o que é. Essas plantas são plantas anuais. Então, também não é que ficou crescendo indefinidamente e ficou uma selva. Mas as fotos que tem dos últimos dias da Bienal, que eu acho que a gente deve ter por aí, você vai ver uma floresta assim, totalmente distinta da que eu mostrei, que era realmente nos primeiros dias da inauguração. E aí tem uma coisa também que eu não deixei claro aqui, mas que também era fascinante para quem teve a chance de ver, é que essas 3 primeiras exposições, a gente ia fechar o espaço delas com alguma daquelas peles que eu mostrei. Então, a primeira exposição da Jimena Garrido Leca estava fechado o espaço, era um espaço de, acho que uns 600 metros quadrados ao todo, então era bem grande. Mas aí também isso se modificou, ou seja, aquela obra é a única que realmente ficou exatamente onde estava. Tudo ao redor dela mudou. Saiu aquela pele, saíram umas paredes que tinha na exposição, e aí quando você voltava no final da exposição, coincidentemente, assim, outra parte que talvez não diga muito para quem não conhece tão bem o prédio, mas quem já esteve aqui, não sei se alguém visitou as bienais anteriores, não a última. Em todas as bienais anteriores, tinha no 3º andar da Bienal uma parede. Não sei se vocês lembram disso. O fundo do 3º andar da Bienal, pelos últimos... Não sei, aí alguém deve saber melhor do que eu, ou talvez não, mas eu diria que pelos últimos 50 anos, pelo menos, foi o espaço do MAC, do Museu de Arte Contemporânea. Durante muitas bienais, o MAC cedia esse espaço para a Bienal. Então, ele era usado, o fundo do 3º andar, pela Bienal. Mas sempre havia uma separação física. Então, você tinha que pegar um corredor e passar perto da janela. Essa Bienal, a 34ª, foi a primeira em que
A gente conseguiu retirar por completo essa separação, porque o MAC saiu definitivamente da Bienal já faz um tempo. Então, era também a primeira vez que você podia ir reto no meio do terceiro andar da Bienal e chegar até a obra, porque ela estava justamente nesse espaço que é o fundo do terceiro andar, antes do auditório antigo que tem lá. Então, também do ponto de vista da arquitetura, estava num lugar muito específico, muito simbólico, digamos. Então, muito bem, eu acho que agora podemos ir ao espaço cultural. Que tal? Vamos, né? Vamos lá e a gente faz uma visita rápida lá, ok? Obrigado, Jacopo, viu, pela brilhante explanação. Obrigado a todos pela presença. Continuamos lá.